Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula de hoje, vamos trabalhar aqui um assunto bem interessante que trata da resolução de problemas que envolvem MDC. Ou seja, MDC, não se esqueçam que é o máximo divisor comum. Mas, como é que eu faço para de repente reconhecer se um problema ele necessita da utilização de MDC ou não para a sua solução? Simples. É só você, ao ler o problema, analisa e verifica se ele trata da separação em igualdade, ou seja, a separação igual de elementos. Como assim? Se um problema qualquer ele te dá uma certa quantidade de elementos diferentes e ele pede que você os separe de forma igual, então esse problema ele se torna muito mais fácil de ser resolvido utilizando o MDC. Legal? Vamos aqui ao nosso primeiro exemplo então? Reparem. Possuo 15 calças, 25 camisas e 20 pares de sapato. Quero repartir esses objetos em quantidades iguais e colocá-los em gavetas de modo que não haja mistura de objetos. Quero ainda colocar o maior número de objetos em cada gaveta. Aí vem a pergunta: quantos objetos devo colocar em cada gaveta e quantas gavetas serão necessárias? Pessoal, repare que MDC, de novo, ele significa máximo divisor comum. E aqui a questão diz que ela quer dividir esses objetos, de modo que, primeiro, eles não sejam repetidos em gavetas diferentes. Como assim? Eles não sejam misturados, na verdade. Eu não posso colocar calças junto de camisas ou calças junto de sapato, ou de repente camisa junto de sapato, tá? Então, calça fica com calça, sapato ficará com sapato e camisa ficará com camisa, certo? Além disso, eu quero que em todas as gavetas tenha a mesma quantidade de peças: camisas, sapatos e calças. Ainda mais, a questão diz que essa quantidade igual tem que ser a maior possível. Ora, se é a maior possível, eu vou trabalhar com o MDC, que é o máximo divisor comum ou maior divisor comum. Vamos lá aqui então. Eu tenho valores 15, 25 e 20, que são as quantidades referentes a cada peça de roupa. E aí, nesse caso, vamos determinar 25, 15 e 20, tá? Vamos determinar o MDC entre eles. Professor, o senhor escreveu aqui na forma diferente, na ordem diferente. Não tem problema, até porque os três elementos são os mesmos. A ordem que eles aparecem não faz diferença nenhuma no resultado final. Legal? Então, olha só, gente. Como nós temos aqui números pares, eu vou começar a divisão por 2. 25 não divide por 2, então se repete. 15 não divide por 2, então também se repete, mas 20 dividido por 2 é 10. Legal? Ainda aparecem valores pares, então a gente continua a divisão por 2. Portanto, aqui então, reparem, 25 continuará se repetindo, pois não divide por 2, e a mesma ideia funcionará para o 15, né? E nesse caso agora, eu vou dividir 10 por 2 é igual a 5. Agora, reparem que aqui nesse caso, só aparecem valores ímpares. Logo, então, o 2 deixará de ser utilizado. E, além disso também, depois do 2, o próximo número primo é o 3. E eu consigo dividir 15 por 3. Então, vamos utilizar o 3. 25 dividido por 3 não é possível resolver. Repete. 15 dividido por 3 é 5. E 5 não divide por 3, então também repete. Automaticamente, então, agora eu vou utilizar o número 5, tá? Porque o 3 não pode ser mais utilizado, até porque nenhum desses três valores é possível dividir por 3. Ok, vamos lá então. 25 dividido por 5 é 5. 5 dividido por 5 é 1 e 5 dividido por 5 é 1. Legal? Como sobra um número 5, eu continuo ainda a divisão por 5. Então, fazendo isso, só me restam valores iguais a 1. Logo,
a nossa conta acabou aqui. Agora, como é que a gente faz para determinar o MDC? Eu tenho que reparar em qual ou em quais das linhas, tá? Todos os valores dividido pelo número primo da direita trocaram de resposta, de resultado. Ou seja, em qual linha os três valores puderam ser divididos pelo mesmo valor de número primo. Aqui nesse caso, reparem que isso acontece nessa linha aqui. Ou seja, apenas nessa linha os três valores puderam ser divididos por esse valor que está à direita. Automaticamente, então, o nosso MDC é igual a 5. Sendo ele igual a 5, pessoal, a gente já acabou de responder a primeira pergunta. Como assim a primeira pergunta? Está aqui, ó. Quantos objetos eu devo colocar em cada gaveta? 5. Porque o resultado do MDC é o máximo de objetos que podem ser colocados em cada gaveta. Legal? Agora, além disso, a questão quer saber quantas gavetas serão necessárias. Vamos lá aqui então. Vou colocar bem aqui ao lado, olha só. Gavetas. Nesse caso aqui, eu tenho que pegar a quantidade individual de elementos e dividir todas elas pelo resultado do MDC. Então, reparem, eu vou colocar somente aqui, ó, calças. Então, aqui as calças, nós temos um total de 15. E aí, 15 dividido por 5 é igual a 3. Ou seja, serão necessárias 3 gavetas para guardar todas as calças. Tá legal? Depois, vamos para as camisas. Em relação às camisas, nós temos um total de 25 camisas, dividido por 5, né? Que é o resultado do MDC, e esse resultado é igual a 5. O que isso quer dizer? Que a gente vai ter que utilizar 5 gavetas para guardar o total de camisas. E, finalmente, pegando aqui os sapatos, eu tenho um total de 20 pares de sapato, onde, dividido esse resultado por 5, nós acharemos como resposta igual a 4. Agora, a questão quer saber o total de gavetas. Como ela quer saber o total de gavetas, eu tenho que somar esses 3 resultados. Logo, somando 3 mais 5 mais 4, a gente obtém um resultado igual a quanto? Vamos lá? 3 mais 5 é igual a 8 e 8 mais 4 é igual a 12. Então, quer dizer que a gente vai usar um total de 12 gavetas. Com isso, então, a gente finaliza o nosso primeiro exemplo. Então, de novo, pessoal, o MDC nós achamos como resultado igual a 5. Legal? Então, em cada gaveta vai ter 5 objetos. Depois, ao pegar a quantidade individual e dividir pelo resultado do MDC, a gente acha o total de gavetas de cada um deles. Logicamente que, somando os 3 resultados, a gente acha o total geral das gavetas, que nesse caso foi igual a 12. Belezinha aí? Então, pessoal, temos aqui o nosso segundo exemplo. Vamos aqui à leitura dele. Olha só. Um comerciante comprou 320 litros de vinho, 140 litros de rum e 250 litros de uísque. Deseja colocar essas bebidas, sem misturá-las, obviamente, em recipientes menores, porém iguais e na maior quantidade possível em cada um. Qual deverá ser a capacidade de cada recipiente e quantos serão necessários? Vamos traduzir aqui rapidamente a questão. Imagina que nós temos 3 recipientes grandes, só que eu quero pegar esses líquidos ou essas bebidas, né, de cada recipiente e colocá-los em garrafas menores. Só que essas garrafas menores, elas têm que ter todas o mesmo tamanho e a mesma capacidade. Vamos achar isso então? Pelo fato de eu ter que separar em quantidades iguais, a gente vai utilizar o nosso MDC. Então, repare, eu tenho aqui 250, 320 e 140, certo? Como eu quero achar o MDC, vamos traçar aqui a linha vertical e começar. Pelo fato de termos números pares, eu começo a divisão
por 2, ok? 250 dividido por 2 é igual a 125, 320 por 2 é igual a 160 e 140 por 2 é igual a 70. Legal? Temos ainda números pares. Continua a divisão por 2. Vai ficar 125, repete porque não divide por 2 de forma exata. 160 por 2 é igual a 80, 70 por 2 é igual a 35. Perfeito? Opa! Ainda tem número par, divide por 2. 125 não pode, repete. 80 por 2 é 40, 35 por 2 não pode, então repete. Ainda tem número par, divide por 2. 125 repete. 40 por 2 é 20, 35 por 2, já que não pode, se repete. 20 é par ainda, continua por 2. 125 repete, a divisão aqui é 10, 35 se repete. Continua por 2. 125, 10 por 2 é 5 e 35 se repete. Agora, eu só tenho valores que são divisíveis por 5. Logo, então, eu escrevo aqui o número 5 e vamos lá. 125 dividido por 5 é igual a 25. 5 dividido por 5 é igual a 1. 35 por 5 é igual a 7. Ainda tenho 25, que é possível dividi-lo por 5. Beleza? Então, vamos continuar por 5. 25 por 5 é 5. Aqui repete 1, aqui repete o 7. Continua ainda por 5, pois existe um outro lá. Então, aqui vem o número 1 e o número 7. E para finalizarmos, eu faço aqui a divisão por 7, legal? Onde só aparecerão valores iguais a 1. Sendo assim, a gente acaba aqui a nossa decomposição. Mas, detalhe, como eu quero determinar o MDC, eu tenho que verificar em qual ou em quais linhas, tá? Todos os valores puderam ser divididos pelo número primo que está à direita. Aqui nesse caso, então, na primeira linha já foi possível e além dela eu tenho também essa primeira linha aqui referente ao 5. Como nós só temos aqui o 2 e o 5, eu faço o quê? A multiplicação entre eles, cujo resultado é igual a 10. Portanto, como esse 10 é o nosso MDC, pessoal, o que acontece? Esse 10 me responde a primeira pergunta. Qual deverá ser a capacidade de cada recipiente? Opa, cada recipiente terá então 10 litros, tá? Mas, qual será a capacidade de cada recipiente? Então, eu vou fazer o seguinte, olha só. Aqui nesse caso eu tenho o vinho, eu tenho rum e eu tenho o uísque. Então, eu tenho que achar a capacidade de cada um deles, tá? Faço o seguinte, então. O vinho são 320 litros. 320 litros dividido por 10, que é igual a 32. Ou seja, eu vou utilizar 32 recipientes para guardar o vinho. Rum são 140 litros, não é isso? Dividido por 10, que vai dar como resultado igual a 14. E, finalmente, o uísque são 250 litros, divididos por 10, que vai dar 25. E aí, para achar essa quantidade total, basta resolvermos a adição entre esses três valores, tá bom? 2 mais 4 é 6, 6 mais 5 é 11, sobe 1, e vamos continuar a adição do outro lado. 3 mais 1 é 4, 4 mais 2 é 6, 6 mais 1 é 7. Isso quer dizer, então, que a gente vai utilizar 71 recipientes no total, onde cada um deles possuirá uma capacidade de 10 litros. Com isso, então, a gente finaliza aqui nosso segundo problema e automaticamente também finalizamos aqui a nossa aula, onde trabalhamos a resolução de problemas envolvendo MDC. Muito obrigado, então, e tchau.